O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual eu ponho a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Acolho mais uma vez os sacerdotes que concelebram esta Eucaristia, você que está aqui no santuário, aqueles que nos acompanham de casa. O que nós podemos aprender com a liturgia de hoje? Todas as vezes que nós participamos da Santa Missa, nós temos a oportunidade de aprender com a Palavra de Deus. Nós comungamos a Palavra de Deus e depois vamos comungar de Jesus Eucarístico. Nós comungamos a mesa da Palavra e a mesa da Palavra nos prepara para a mesa da Eucaristia. Então, sempre quando nós participamos da Santa Missa, nós temos uma oportunidade de ouvir a Palavra e fazer uma experiência com esta Palavra, a Palavra de Deus, que tem poder para transformar a cada um de nós. E essa experiência com a Palavra precisa ser uma experiência crescente. A cada dia eu preciso estar aberto a experimentar da força da Palavra de Deus, porque a Palavra vai nos transformando, a Palavra vai realizando em nós uma obra nova. E nós não estamos prontos, nós estamos em construção. E nesta construção eu preciso ir me abrindo cada vez mais. Então que a Palavra de Deus também encontre a cada dia um espaço na nossa vida. O que nós hoje aprendemos, como eu disse, com as leituras? Miqueias, aqui na primeira leitura de hoje, estamos no capítulo 2, do 1 ao 5, ele se coloca a favor dos pobres, dos necessitados, e faz um alerta às autoridades que exploram o povo. E o alerta de Miqueias às autoridades é para que eles se convertam, para que eles mudem de vida. Sempre há uma oportunidade de mudança de vida. Quantas conversões, quantas realidades de pessoas que estavam numa vida errada, desde esses que exploram o povo, mas também às vezes numa vida de pecado, de drogas, e que a partir do encontro com Deus mudaram de vida. A partir de uma experiência transformadora com a graça de Deus, essas pessoas se converteram e hoje são também testemunhos da graça de Deus. Depois, no Evangelho de hoje, Jesus, ele é perseguido por fazer o bem. E ele até cita no Evangelho, ele cita Isaías 42, que faz alusão também ao servo sofredor. Portanto, irmãos e irmãs, para viver a palavra de Deus, não existe outro caminho senão o caminho da cruz. É difícil nós acolhermos esta palavra, é difícil
nós entendemos, mas esta é uma realidade. Ser de Deus comporta sentido de vida? Comporta sentido de vida, sim. Ser de Deus traz também uma realização interior? Sim. Ser de Deus traz também alegria ao nosso coração? Sim, porque não é só tristeza, não é só cruz. Mas é impossível nós sermos fiéis a Deus, a palavra de Deus, e também não passarmos pela incompreensão, não passarmos pelo sofrimento, não passarmos por alguma dificuldade na nossa caminhada. Jesus, os fariseus saíram, fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Jesus que só fazia o bem, Jesus que curava as pessoas, Jesus que acolhia, Jesus que restaurava vidas, que todos aqueles que foram ao encontro do Cristo, e ao chegar próximo do Cristo, ele sempre perguntava: o que você quer? O que você precisa? O paralítico foi conduzido por aqueles amigos, colocaram ele por cima do telhado. Quando chegou perto de Jesus, ele perguntou: você quer ser curado? Ou o que você precisa? Porque Jesus também trabalha assim com cada um de nós. Jesus não invade a nossa liberdade, mas hoje também nessa Santa Missa, Ele está nos perguntando: o que você precisa? Qual área da sua vida precisa ser transformada? Qual área da sua vida precisa ser hoje restaurada pela graça de Deus? Como eu disse, ser de Deus não é somente cruz, tristeza, não, mas a cruz faz parte da nossa caminhada. A cruz faz parte da nossa vida. É impossível sem seguir a Jesus sem a perseguição. Mas aí, Padre, como que eu vivo neste mundo, diante de tantas realidades? Como que eu vivo neste mundo? Como que eu sou de Deus? Como que eu busco a Deus? Ou melhor, diante do sofrimento, com o sofrimento. Viktor Frankl viveu no campo de concentração, pois ele criou a logoterapia sobre o sentido de vida. Ele passou por 4 campos de concentração, quase 4 anos ele ficou lá, na época da Segunda Guerra Mundial, e ele encontrou sentido dentro daquela realidade de sofrimento. E ele dizia, diz os seus livros, né? O ser humano tem dentro de si todos os meios para superar qualquer situação. Eu e você, nós temos dentro de cada um de nós os meios para superar qualquer realidade, qualquer sofrimento. E nós sabemos que esta força que está em cada um de nós, esta força vem do alto. Esta força vem de Deus. Essa força vem do Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre cada um de nós no dia do nosso batismo, confirmado no crisma. E é com esta força, com esta graça, irmãos e irmãs, que nós precisamos encontrar o nosso porquê estamos neste mundo. Quem tem o porquê viver supera quase qualquer como, e ele cita isso nos seus livros. Quem tem o porquê estar nesse mundo supera as adversidades do mundo. Eu e você, nós não viemos ao mundo simplesmente do nada, fruto do acaso. Não, nós viemos ao mundo pelo plano de Deus, pela vontade de Deus. A palavra de Deus em Efésios capítulo 1, versículo 3, diz que o Senhor já pensou em nós já antes da criação do mundo. Eu e você já existimos no coração de Deus antes dele pensar em criar o planeta Terra. Nós viemos ao mundo neste tempo e viemos para quê? Mesmo que você diga assim: eu não fui desejado pelos meus pais, a minha gravidez não foi planejada. Eu costumo dizer que lá em casa eu fui muito desejado. Eu sou o 8º filho de 9. Foi uma gravidez planejada. Lógico que não. Na época meu pai bebia ainda, talvez a minha gestação foi nessa situação, não é?
Hoje ele já está na glória de Deus, pois teve um problema de saúde, se converteu e, graças a Deus, quando faleceu, faleceu em Deus, né? A graça de Deus. E às vezes nós paramos nisso, né? Nessas realidades. Não. Você tem a liberdade da escolha hoje. Ou as pessoas que ficam paradas, às vezes, no passado, né? Numa dificuldade do passado, ou numa dor, ou num trauma. Sempre é possível, irmãos e irmãs, recomeçar. Você está aqui no santuário do Pai das Misericórdias. E nós não podemos nos acostumarmos com essa experiência da graça, essa oportunidade que o Senhor nos dá. Mesmo para você que já vem ao santuário várias vezes, quando você vem ao santuário, você olha essa imagem ali do pai acolhendo o filho, você precisa também se colocar como aquele filho, que precisa do carinho do pai, que precisa do abraço do pai, que precisa da misericórdia de Deus para não desistir. Porque o mundo de hoje, ele caminha na contramão daqueles que querem ser de Deus. Então parece que ser de Deus hoje e procurar seguir a palavra, os mandamentos da lei de Deus, está errado. Hoje o certo está errado, ou o errado está certo, não é assim? Por isso que você precisa primeiramente ter a consciência que somente em Deus você vai encontrar o sentido para a sua caminhada. Não existe outros caminhos, isso é ilusão. Não existem caminhos, existe o caminho. Jesus mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então fazer uma experiência com a graça de Deus diariamente, para ter a coragem, porque precisa de coragem. Por que a pessoa para às vezes? Para no erro, para no passado, para no trauma, porque ela já está entregando os pontos. E parar às vezes, né, parar de buscar a Deus, ficar preso a um passado, também é dar brechas ao inimigo. Porque com Jesus é possível sim retomar. Com Jesus é possível sim reescrever uma nova história. Com Jesus é possível sim sair de uma situação de pecado. Eu escrevi 3 livros aqui pela editora Canção Nova. O último foi reeditado e relancei no ano passado, chama Recomece. Está aqui em minhas mãos. Recomece, Deus acredita em você. Reeditei porque eu acrescentei aqui um pouco sobre a logoterapia, sobre o sentido de vida. E também aqui tive a graça de ter o prefácio do Padre Jonas, fundador da comunidade Canção Nova. Então, o prefácio do livro foi escrito pelo padre. E aqui, por que o título surgiu Recomece, Deus acredita em você? Por causa das confissões, da direção espiritual. Como que as pessoas têm dificuldade de recomeçar a partir de um erro? Se eu perguntar a você já fez a experiência com a misericórdia de Deus? No geral nós respondemos o quê? Sim. Mas se eu e você, se nós já fizemos uma experiência com a misericórdia de Deus, por que ainda muitos se culpam pelos erros passados, mesmo já tendo até confessado seus pecados? Se você já confessou um pecado, seja muito grande ou não tão grande, né, lá da sua história ou do seu passado, e você já confessou este pecado, e Deus e o sacerdote já te deu absolvição, não precisa mais ficar preso agora a essa realidade. Caminha, não tem como eu voltar atrás, mas tem como eu ressignificar a minha vida, retomar a minha caminhada, reescrever novos capítulos do livro da vida. Então que o Senhor hoje, irmãos e irmãs, por intercessão de Nossa Senhora, estamos celebrando a missa votiva à Virgem Maria, neste sábado, por intercessão da Virgem Maria, Ele nos ajude a nós não pararmos diante da cruz, do sofrimento, e ter a coragem também para recomeçar a nossa caminhada e na nossa história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.